quero falar de Sérgio Moro. Guardadas as gigantescas proporções, eu e o senhor fomos vítimas dele. Sérgio Moro, o senhor, no final de 2018, depois que o Sérgio Moro o tirou da campanha eleitoral, emitindo a sua ordem de prisão, nem bem terminou a eleição, ele vai para o governo Bolsonaro, poucos dias, né, de uma forma... eu achei, inclusive, aquilo um deboche, podia ter esperado a virada do ano, né, para disfarçar um pouquinho mais, e a sua defesa entrou no Supremo Tribunal Federal com um habeas corpus, que foi negado em junho do ano passado, poucos dias após o Intercept começar a divulgar a Vaza Jato, que deixou claro que o senhor nunca teve chance no julgamento presidido pelo senhor Sérgio Moro e nos julgamentos subsequentes, principalmente do caso do Triplex, entre outros, porque não havia juiz no caso. Havia só acusação e defesa, só que a acusação tendo o juiz a seu lado com o poder de condenar. Então, quer dizer, foi uma farsa aquele julgamento, e os julgamentos que derivaram daquele julgamento foram farsas tanto quanto. E, evidentemente, o Sérgio Moro achou até, como a gente já comentou uma vez, que ele poderia chegar ao senhor através de mim, porque eu recebi a denúncia de que o senhor seria alvo da 24ª fase da Lava Jato. Eu recebi de uma fonte do Blog da Cidadania e publiquei. Antes, eu liguei para o Instituto Lula e perguntei para o Instituto Lula se vocês reconheciam os dados que eu estava publicando. Vocês falaram, realmente é isso. E aí a gente publica. O Sérgio Moro achou que poderia chegar ao senhor me acusando de obstrução da justiça por ter sido pago pelo senhor, pelo PT. Ele não achou nada, evidentemente, nem processo não teve, mas ele destruiu os meus negócios, e graças a Deus que eu trabalhava na internet, porque eu vim viver disso. Porém, agora está no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, ele, em julho, ele disse que assim que retomasse o STF as sessões presenciais, ele iria colocar em votação o final do julgamento, na segunda turma, da suspeição do Sérgio Moro. Eles negaram, em junho do ano passado, o seu habeas corpus, mas chegaram a votar, houve 2 votos em relação à suspeição do Sérgio Moro. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin votaram a favor do Sérgio Moro, contra a tese de suspeição dele, e faltam Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes para votar. Celso de Mello está para se aposentar, é provável que ele não consiga, é possível que ele não consiga ou não queira, né, mas talvez não queira, votar nessa questão, porque ele daria o voto que lhe devolveria seus direitos políticos e consideraria o Sérgio Moro suspeito. O empate é uma opção que o favoreceria, votando Gilmar e Lewandowski, aí o empate indúbio pro réu. Ou pode o Bolsonaro, o que me parece inconcebível, o Bolsonaro fazer uma indicação ao Supremo e esse indicado entrar na segunda turma e votar num caso que interessa diretamente àquele que o nomeou, que seria um escândalo. Eu imagino que nenhum jurista de respeito deixaria de se declarar impedido nesse caso. Seja como for, eu queria saber 2 coisas. Primeiro, se o senhor nutre algum rancor para o Sérgio Moro, que começa a viver um ocaso, pelo menos político, né? Sérgio Moro não é mais super-homem. Em segundo lugar, como o senhor vê as suas chances de recuperar os seus direitos políticos para, eventualmente, se for extremamente necessário, o senhor socorrer o Brasil em 2022? Eduardo,
Você sabe que eu não tenho rancor. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, Eduardo. Eu não sou um homem de guardar rancor. Eu, às vezes, digo que a minha raiva ela não dura 5 minutos. Porque eu aprendi que quando a gente fica com raiva, quando a gente alimenta o ódio, a gente tem problema de gastrite, tem problema de úlcera, sabe? A gente não passa legal. E quando você tem raiva de uma pessoa, você sofre, você fica amargurado, a pessoa que te fez o mal fica feliz. É para isso que ela te faz o mal. Por isso que eu, às vezes, quando tenho um artigo bem canalha, um artigo bem vagabundo nos jornais contra mim, eu não leio. Porque se eu ler e ficar com raiva do cara, é tudo que o cara quer. É o prêmio que ele vai ganhar. É o prêmio ESSO dele, é saber que eu li a matéria e fiquei com raiva. Então, eu deixei ele com raiva, ele sabendo que eu não li a matéria. Né? Então, eu não tenho rancor. Eu tenho pena do Moro e tenho pena, sabe, da Lava 4, da Lava Jato, da Força Tarefa, sabe? E tenho pena de um juiz que se comprometeu como o Moro. Ele não precisava disso. Era possível no Brasil você fazer o combate à corrupção, como em vários outros países do mundo. Era possível você prender os corruptos sem destruir a economia desse país. Você poderia prender o dono da Odebrecht sem destruir a Odebrecht. Você poderia prender o dono da OAS sem destruir a OAS. Você poderia destruir, ou seja, prender o dono de uma empresa sem destruir a indústria naval, sem destruir a indústria de óleo e gás, sem tentar desmontar a Petrobras, porque, na verdade, a descrença que jogaram em cima da Petrobras era para depois tentar, em nome da honestidade, vender a Petrobras. Tá? Ou seja, então, eu não tenho rancor. Eu tenho pena de pessoas que, como ele, que fizeram um concurso, passaram e se venderam, sabe? Se venderam, não financeiramente, se venderam moralmente às mentiras. Porque o grande objetivo de toda a Operação Lava Jato, desde que veio o impeachment da Dilma, Eduardo, eu tinha na cabeça uma dúvida. Eles não estão tirando a Dilma para me deixar voltar a ser candidato em 2018. Eu acho que isso não vai acontecer e não é possível, porque não tinha explicação. A conta não fechava. Eles vão tirar a Dilma e vão devolver para o Lula? Não era possível. Ou seja, então eu sempre tive em mente, tem até um artigo de uma jornalista que eu gosto muito e respeito, uma amiga minha, a Tereza Cruvinel, que ela escreveu, acho que foi o primeiro artigo escrito dizendo eles querem chegar no Lula, que eu tinha certeza disso. Eu tinha certeza porque muita gente que ia prestar depoimento, Eduardo, muita gente que ia prestar depoimento, saía do depoimento e mandava me informar, olha, a única coisa que eles perguntaram é se eu conhecia o Lula, se eu era amiga do Lula, se eu conhecia, se eu... sabe, todo mundo que chegava lá, pergunta padrão para ele, conhece o Lula? Já fez alguma negociação com o Lula? Já sentou com o Lula? Sabe, era todo mundo. Então, eles andavam atrás de mim, eles foram na minha casa, foram na casa dos meus filhos. O que eu fico muito chateado, muito nervoso, é que os canalhas que decidiram na minha casa, os canalhas que foram invadir a minha casa às 6 horas da manhã, a casa dos meus filhos, deveriam ter, depois de invadir a casa, ter chamado a imprensa e dito o que eles tinham encontrado na minha casa. Eles poderiam ter dito. Acontece que eles não encontraram nada e não tiveram coragem de falar nada. Sabe? Só faltaram pegar papel higiênico sujo para levar como prova que eu existia, que eu morava naquela casa. Então, eu tenho mágoa de que uma instituição do Estado brasileiro seja utilizada para fazer política partidária. Tenho mágoa. Mas, ao mesmo tempo, Eduardo, é importante você ter noção que eu poderia não ter ido para a Polícia Federal, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para uma embaixada. Eu não quis ir porque eu queria provar que tipo de juiz era o Moro. Eu queria provar que tipo de lacaio que ele era, que ele não se comportou como juiz. Ele poderia ter se comportado como juiz, ter feito a apuração correta, ter votado em função do mérito. Ele inventou toda uma mentira. E a minha defesa dizia tudo isso cada vez que apresentava um documento, mostrava para ele o que o Intercept falou, Eduardo, o que o Intercept denunciou, está tudo na minha defesa.
Eu continuo desafiando o Moro, o TRF4, eu continuo desafiando o empresário. Alguém, pelo amor de Deus, se me deu R$10, prove. Prove. E aí eu ficarei desmoralizado, não serei candidato a nada, porque quem é que vai votar no ladrão? Acontece que a única coisa que eu peço é prova. A única coisa que eu quero é que se faça justiça, nada mais do que isso. Agora, o Moro, na verdade, ele entrou na promiscuidade política, se prostituiu, sabe, na política, e eu lamento. Espero que não tenha outros juízes que tenham o comportamento dele, sabe? E o Ministério Público, aquela parte do Ministério Público, aquilo era quase que uma quadrilha. A força-tarefa era quase que uma quadrilha. Eu conheço a história por dentro, porque sei de muita gente que for prestar depoimento. Bem, o que vai acontecer agora? Eu estou, como você sabe, muito animado. Eu quero recuperar meus direitos políticos, porque eu não posso ser vítima de uma mentira eterna nesse país. Sabe, meus advogados estão fazendo o trabalho que tem que fazer. Eu estou à disposição deles. Eu não tenho esse problema se vai votar o Celso de Mello, se não vai votar, se vai entrar alguém. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o seguinte: eu só quero que as pessoas leiam, me condenem, me absolvam em função, sabe, do processo, em função das provas. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E por isso que eu estou tranquilo. Eu tenho certeza que eles não estão tranquilos como eu, sabe, porque um já tirou, sabe, o dele da reta, já saiu do governo, o outro já tirou o dele do Ministério Público, já se afastou. Ou seja, eu estou aqui. Ou seja, eu estou aqui. Inclusive, tudo que eu adoraria era ter um debate. Eu, Moro e Dallagnol. Sabe? Poderia ser na universidade, qualquer que eles escolham, no público que eles quiserem. Seria bom se fosse no Jornal Nacional. Naquele momento da solidariedade do Jornal Nacional, fazer um debatezinho para a gente poder provar quem é mentiroso, quem é canalha, quem é honesto, quem é mais brasileiro. É só isso. No mais, meu querido, no mais é o seguinte: olha, vamos viver a vida, que a vida é boa, sabe? E vale a pena ser vivida. 1 minuto para o ódio e 365 minutos para o amor, para a paz, sabe? Para a bondade. Eu acho que a coisa mais extraordinária é você ser bom. Ser bom custa barato, ser bom é saudável, e ser solidário, além de ser saudável, é estimulante. É isso que eu penso, querido. É isso. Eu não tô com a minha cabeça nervosa por conta disso, não. Eu acho que eles estão mais nervosos do que eu. Eles criaram a situação, eles resolvem a situação. Presidente, nós estamos encaminhando para o final. Eu só quero apresentar os vídeos, mais 3 vídeos curtinhos.